Fala aí, bruxões, beleza? Tá chegando agora aqui no Caldeirão Furado? Então ó, deixa de ser trouxa, se inscreva, ativa as notificações pra você ficar por dentro de tudo que rola por aqui e não esquece que você pode se tornar um membro aqui do canal e assim ter acesso a benefícios exclusivos, como selos que vão ao lado do seu nome e emojis pra você usar nos comentários aqui dos vídeos ou chats das lives. Você também pode contribuir através do botão valeu e assim o seu comentário fica em destaque entre os demais, ou então você pode mandar sua pergunta pro Papo Furado colaborativo. Mas se você não consegue ajudar dessas formas, não tem problema, só o seu like, o seu comentário, o seu compartilhamento já ajuda demais. Muito obrigado por assistir mais um vídeo aqui do Caldeirão Furado, é muito bom ter você aqui com a gente. Nascido em 1980, membro da Armada de Dumbledore e perseguido durante a Segunda Guerra Bruxa, Dino Thomas, que estudou em Hogwarts no mesmo período e dividia dormitório com Harry Potter, tem uma história de vida bem triste e que poucos conhecem. Inclusive, o próprio Dino não conhece parte de sua história. Ele acreditava ser um nascido trouxa, já que sua mãe não era bruxa e o seu pai a abandonou quando ele ainda era pequeno. Apesar da ausência do pai, o Dino teve uma infância feliz. Ele foi criado por sua mãe e por seu padrasto. E ao lado dos seus meio-irmãos, ele viveu uma infância normal até descobrir que era um bruxo receber a sua carta de Hogwarts. No ano de 1991, Dino Thomas inicia os seus estudos em Hogwarts, onde ele é selecionado para a Grifinória. Não demorou para que ele fizesse amizade com Seamus Finnegan, que a partir daquele momento se tornou seu melhor amigo. Devido à educação trouxa que recebeu, o Dino não fazia ideia do que era quadribol, já que ele não tinha contato com o mundo bruxo, então ele não fazia ideia, não tinha como ele saber o que era. E ele gostava muito de futebol, inclusive era um torcedor fanático do time West Ham. Na sua primeira noite em Hogwarts, ele inclusive pendura um pôster do West Ham perto da sua cama e o Ron acaba questionando ele qual que era a graça de um esporte com uma bola só e ainda cutucou o pôster para que os jogadores se mexessem. Dino também possuía um grande talento artístico. Ele sempre estava por trás dos desenhos e das coisas envolvendo torcida. Ele desenhou um leão muito realista que depois Hermione animou com magia em uma faixa de torcida pro Harry, enquanto Harry foi jogar o seu primeiro jogo de quadribol, e ele vivia fazendo esses tipos de arte, ele era muito talentoso. No segundo ano, o Dino Thomas ingressou no clube de duelos e ele tinha um certo medo de ser atacado porque ele se considerava um nascido trouxa, até o momento ele acreditava que era um nascido trouxa. Mas felizmente, o Dino não esteve entre as vítimas daqueles ataques. Em seu terceiro ano, Dino Thomas escolheu como matéria eletiva adivinhação e trato das criaturas mágicas. Na aula de trato das criaturas mágicas, o Dino demonstrou um certo receio com o hipogrifo na hora de se aproximar, de chegar perto deles, mas mesmo assim ele continuou na aula. Durante a aula de adivinhação, o Dino também demonstrou curiosidade sobre o que era um sinistro, afinal, por ele ter crescido em um ambiente trouxa, ele não tinha como saber. Quando o Dino foi pro quarto ano, o torneio Tribruxo aconteceu em Hogwarts e Dino foi um dos poucos colegas da Grifinória que apoiou o Harry por ter sido escolhido ali pelo Cálice de Fogo, por ser um competidor praticamente legal, menor de idade, completamente fora das regras, mas Dino demonstrou apoio ali pro Harry, inclusive fez cartazes ali pra ele e não se deixou levar pela onda de outras pessoas ali, inclusive pelos alunos da Lufa-Lufa que estavam muito bravos com o Harry por conta dele ter sido escolhido ali como se ele estivesse fazendo de propósito pra tirar o foco do Cedrico. Durante o quinto ano, Dolores Umbridge foi nomeada professora de defesa contra as artes das trevas pelo Ministério da Magia com a clara intenção de intervir em Hogwarts. A influência e poder do Ministério da Magia não se limitou a Hogwarts, mas se estendeu ao Profeta Diário, e uma campanha de ataques contra o Dumbledore e o Harry Potter para desacreditá-los passou a ser a nova linha editorial do jornal. Aquilo fez com que muitos alunos em Hogwarts passassem a duvidar do Harry e do Dumbledore, questionando a sanidade do diretor devido à sua idade. Seamus, que era o melhor amigo do Dino, foi completamente afetado por essa campanha. Sua mãe não queria que ele voltasse a Hogwarts e isso gerou uma discussão na primeira noite deles no castelo naquele ano. Dino e Seamus estavam falando do Harry quando ele entrou no dormitório, discutindo ali o que eles achavam, o que acreditavam, o que não acreditavam, e o Dino não conta nada aos seus pais sobre o que acontecia no mundo
bruxo, com receio de não poder voltar à escola, então ele não falou sobre morte do Cedrico nem nada do tipo. E mesmo seu melhor amigo indo contra o Harry, o Dino demonstrou acreditar no retorno do Voldemort e ainda tentou amenizar a situação. Durante a primeira aula da Umbridge naquele ano, o Dino questionou a professora sobre os métodos utilizados na aula e defendeu o professor Lupin, alegando que ele tinha sido o melhor professor que eles já tiveram naquela matéria. O Dino também afirmava que eles precisavam aprender a se defender e se preparar para o que estava lá fora, mostrando mais uma vez que ele acreditava no Harry. Inclusive, o Dino responde de forma bem brava à professora quando ela fala sobre o Lupin. Enfim, com a escola sendo manipulada pelo Ministério da Magia, os alunos se organizaram para realmente tentar aprender a se defender. Dino Thomas não pensou duas vezes e foi um dos primeiros a chegar no primeiro encontro lá no Cabeça de Javali. E durante as reuniões da Armada de Dumbledore, Dino se empenhava muito e se mostrava empolgado, querendo que as reuniões acontecessem com mais frequência. No final do quinto ano, o Dino Thomas começa a namorar com a Gina Weasley, o que mais tarde causaria bastante desconforto e ciúme no Harry. Durante o sexto ano, o Dino acabou entrando no time de quadribol da Grifinória como artilheiro para substituir a Katia Bell, que tinha sido amaldiçoada pelo colar de opalas. E ele jogava muito bem. Embora seu relacionamento com a Gina ainda estivesse acontecendo, eles brigavam muito. O Dino tinha um certo ciúme porque a Gina sempre defendia o Harry e ela ficou muito brava com o Dino por ele ter rido do Harry quando ele foi atingido por um balaço do Cormac McLaggen na cabeça e teve traumatismo craniano, ficou no hospital, enfim. E aí a Gina vai visitar o Harry na ala hospitalar e o Dino fica meio incomodado com isso. Mas pra tentar manter o relacionamento, o Dino passa a ser extremamente solícito, de uma forma que irritava a Gina. Então, quando o Harry, sob influência da Felix Felicis e utilizando a capa da invisibilidade, acaba trombando na Gina ao sair do salão comunal da Grifinória, ela acaba discutindo com o Dino, achando que ele tinha empurrado ela. E então eles acabam terminando ali, ela acaba terminando com ele e o Dino fica muito triste, fica muito arrasado com isso. Assim como a maioria dos alunos de Hogwarts, o Dino também esteve presente no funeral do Dumbledore. Só que aquele momento seria o último momento do Dino em Hogwarts e ele só retornaria para a Batalha de Hogwarts. Afinal, pela incerteza do seu status sanguíneo, ele não retornou a Hogwarts no ano seguinte. Para manter os seus pais e a si mesmo seguros, Dino Thomas saiu de casa e passou a perambular e acampar em lugares estratégicos. Em algum momento, enquanto fugia, o Dino conheceu o Ted Tonks, o pai da ninfadora, que também era um nascido trouxa e por isso estava fugindo. Mais tarde, ele acabou se juntando a um grupo de outros fugitivos e eles acampavam junto e viajavam juntos ali, porque quanto maior o grupo, melhor para eles se defenderem. No grupo estavam o nascido trouxa Dirk Creswell e os dois duendes, Grampo e Gornuk. O grupo se manteve unido, acampando em diferentes áreas, diferentes lugares, sempre apagando seus rastros na tentativa de despistar os sequestradores. Afinal, sob aquele regime, eles eram alvo, inclusive estavam oferecendo dinheiro pela captura de nascidos trouxas. A certa altura, enquanto eles fugiam, o grupo foi emboscado. Em uma luta, o Dino e o Grampo conseguiram fugir, mas o Ted Tonks e os outros acabaram sendo mortos. Um tempo depois de escapar dessa luta, o Dino acabou sendo capturado junto com o Grampo. E o grupo de sequestradores que capturou os dois também foi o grupo que capturou o Harry, o Ron e a Hermione, quando o Harry acaba quebrando o feitiço de tabu e falando ali o nome do Voldemort, revelando sua localização e quebrando os feitiços de segurança. Então todos eles são levados juntos para a mansão dos Malfoy. Uma vez na mansão dos Malfoy, eles conseguem escapar salvos pelo Dobby e são levados para o Chalé das Conchas. Infelizmente o Dobby acaba morrendo e o Dino, junto com os outros, passa algum tempo ali no chalé. O Sr. Olivaras fabrica uma nova varinha pra Luna, que estava lá no chalé junto com ele, mas não consegue fabricar uma pro Dino, porque ele acaba se mudando, ele acaba sendo transferido pra casa da tia Muriel. Em maio de 1998, quando Harry, Ron e Hermione invadem o banco de Gringotts e vão pra Hogwarts, Neville Longbottom aciona a armada de Dumbledore através dos galeões e Dino prontamente retorna a Hogwarts junto com Luna, prontos para lutar. Durante a Batalha de Hogwarts, o esforço de Dino Thomas foi exemplar. Ele se empenhou lutando contra Comensais da Morte, foi visto lutando ao lado de Parvati Patil com Comensais da Morte poderosos, inclusive contra Antonin Dolohov, que matou Lupin, e com Travers. Dino Thomas sobreviveu à Batalha de Hogwarts, mas infelizmente nós não sabemos o que aconteceu com a vida dele depois de Hogwarts, depois dos livros. E vocês se lembram que eu falei no
início desse episódio que o Dino Thomas tinha uma história triste que nem mesmo ele sabia? Ele achava que ele era um nascido trouxa e que seu pai tinha abandonado sua mãe, mas na realidade o seu pai era um bruxo e ele foi morto durante a Primeira Guerra Bruxa por Comensais da Morte, então ele não abandonou a sua mãe. É que ele nunca falou ser um bruxo justamente para proteger a mãe do Dino e ao Dino, já que eles estavam passando ali pela Primeira Guerra Bruxa, né, com um ambiente completamente caótico, e o que aconteceu foi isso, é que ele saiu de casa e foi morto por Comensais da Morte. Não é que ele abandonou o Dino, que ele abandonou a esposa, ele simplesmente foi assassinado. O pai do Dino se recusou a se unir aos Comensais da Morte, a se juntar aos Comensais da Morte, por isso que ele foi morto. Inclusive essa história, todo esse background do Dino Thomas estaria no livro Harry Potter e a Câmara Secreta, mas infelizmente isso foi tirado do livro junto com a história ali do Nick quase sem cabeça, de como foi que ele morreu, todos os detalhes certinhos. Isso daí foi tirado do livro na versão final e acabou sendo publicado depois no site oficial de Harry Potter. Então é isso, meus bruxos, eu espero que você tenha gostado desse episódio, espero que você tenha gostado de conhecer um pouquinho mais sobre o Dino Thomas. Se você gostou, deixa o like aqui embaixo. Se você não sabia sobre essa história do pai do Dino, dele ter sido um bruxo e ter sido assassinado por Comensais da Morte, comenta aqui embaixo que eu quero saber, beleza? A gente se vê no próximo episódio do Caldeirão Furado e até lá, mal feito, feito.